Fala rapaziada, até o Santana, destinochina.com. Mais um vídeo então aí falando sobre a China. Mas antes de eu começar a falar sobre o alfabeto chinês, se vocês puderem assinar o canal, logo aqui embaixo tem assinar, clica ali, vou ficar super feliz. E vou falar um pouco hoje sobre o alfabeto chinês, que é algo que tem muita gente tem dúvida. Eu sou fluente em 5 línguas, na verdade, e chinês é uma delas, que foi algo que eu conquistei aí entre os meus 22 e 25 anos, foram 3, 4 anos estudando chinês na China, como dentro da universidade, também trabalhando como tradutor durante muito tempo, então acabei pegando fluência de certa forma, certo? Mas de qualquer forma, vamos falar então sobre o alfabeto chinês, que é algo que muita gente ainda tem dúvida, e na verdade o mandarim, ele não tem um alfabeto, não é um alfabeto tipo como no coreano você tem um alfabeto, em várias línguas hoje você tem um alfabeto, mas na China você tem milhares de caracteres, que não chega a ser um alfabeto, porque ele não tem tipo a parte A, B, C, D, juntando A, B e fala uma palavra. Não, eles não tem nada disso. Então eles têm um conjunto de caracteres, na verdade, que são quase 2, 3 mil caracteres. E normalmente para a pessoa começar a se comunicar, se ela souber de entre 1000 e 1500, normalmente ela já consegue fazer uma comunicação de leitura e escrita bem legal. Então como é que funciona essa parte de alfabeto? Normalmente eles têm o caractere, que eles chamam Hanzi, e esse caractere, ele é uma junção de 3 letras, se a gente estiver falando. Por exemplo, se eu falar eu sou brasileiro, o Xi Bashiren, ou seja, o significa eu, Xi, sou, Bashi, brasileiro. Ou seja, então você tem esses caracteres e cada caractere tem um significado, mas se eu pegar Bashi, que é de Brasil, e só falar Ba, não faz sentido nenhum, ele vai formar uma palavra diferente. Se eu pegar o Xi também, vai falar uma palavra completamente diferente. Então, são junções de caracteres no qual eles acabam formando uma palavra. Então é um pouquinho complicado, mas você consegue entender. O que eu posso mostrar para vocês, que é algo bem interessante, como é que funciona a escrita no celular, que as pessoas ainda têm, querendo ou não, um pouco de dúvida. Então, se eu pegar um note aqui do meu celular, vou mostrar para vocês eu escrevendo, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, vamos lá. Estou com ele aqui, eu abro aqui meu caractere e a partir daí eu consigo escrever. Então eu vou escrever alguma palavra, escrevo aqui o Xi, e ele me dá, na verdade, aqui no cantinho esquerdo, uma ideia de palavra, né? Então eu sei que é esse e eu escrevo Brasil, ou seja, o Xiba e pessoa Ren. Então basicamente você consegue escrever aqui os caracteres e vai aparecendo. Essa é uma opção, mas também tem uma outra opção no qual você pode desenhar. Então, se você precisar fazer a parte de desenho, ele também tem essa opção onde você pode estar desenhando o caractere na hora ali, né? Então, isso é algo bem interessante, que muita gente tem dúvida e não sabe como é que funciona. Basicamente é isso, não é algo muito, tipo, para aprender realmente é difícil, você tem que se dedicar bastante. Eu acho que eu comecei a entender mesmo o chinês depois de morar somente depois de um ano e meio, na verdade, eu morando no interior da China, que eu comecei a pegar essa fluência, entender tudo mais, como é que funciona a questão. E é interessante, porque normalmente eu falo, quando você quer lembrar esses caracteres, quando é que você quer lembrar esses alfabetos chineses, você não precisa lembrar da palavra, da letra em si, você tem que lembrar como se fossem símbolos, na verdade. Por exemplo, você sabe hoje, se eu falar Volkswagen, você consegue lembrar o símbolo da Volkswagen. Se eu falar para você Adidas, você sabe o símbolo da Adidas. Se eu falar Nike, você sabe o símbolo da Nike. Então o caractere chinês é a mesma coisa. Depois que você acaba visualizando eles por milhares de vezes, todos os dias, de certa forma você acaba pegando ele e entendendo. Então eu sempre falo, tenta pensar caractere como marcas, ou seja, como grandes marcas. Se você lembrar dessa maneira, vai ficar mais fácil para você recordar. Então, normalmente a parte de sequência dos caracteres, normalmente ele tem um início, um meio e um fim. Não é só você desenhar, não é um desenho na verdade. Ele é uma junção de traços que ele forma esse caractere em si. Então, se você quiser escrever começo, meio e fim, tá? Basicamente é isso. Então é um pouquinho complicado, mas realmente se você quiser começar a entender e escrever os caracteres,
comece a aprender palavras mais simples, como eu, ele, ela, nós, essas palavras básicas assim, e também pessoas, grande, pequeno. Tem vários livros bem interessantes que hoje você pode encontrar na internet também, falando sobre caracteres, no qual ele faz uma comparação do caractere com um símbolo, ou seja, se você pegar fogo, é parecido, na verdade, o desenho do caractere com uma chama de fogo. Se você pegar montanha, o símbolo de montanha, normalmente ele é parecido com o símbolo de uma montanha. Então tem essas comparações que ele faz uma similaridade, e se você estudar a partir dali, você vai ficar mais fácil ainda para você lembrar desses caracteres. Tem alguns livros bem interessantes que ele faz toda essa comparação com desenhos, no qual as crianças aprendem, e eu também aprendi dessa maneira, porque querendo ou não, ele dentro dos caracteres ele tem alguns símbolos que você observar, você sabe que aquele caractere ele é focado para a parte de água, ou ele é focado para a parte de produtos e tudo mais. Então é bem interessante, vale a pena vocês estudarem e conhecer, porque é algo que realmente quem tem interesse em aprender mandarim vale a pena. Eu aprendi, é possível, não é algo impossível. Eu não tenho descendência alguma de chinês. Vocês podem até olhar no meu rosto. Então, se eu aprendi, tenho certeza que vocês vão aprender. Basta vocês acreditarem e falar, cara, eu quero aprender chinês, eu vou aprender, colocar isso dentro da cabeça e começar a repetir, estudar. Nada vem sem estudo, nada vem sem repetição. Se você não repetir, se você não estudar, você não vai aprender, pode ter certeza disso. Você que vai ter que sentar várias horas na cadeira e repetir, até você conseguir chegar num resultado e começar a lembrar as palavras. Eu saía dentro da aula, assim, durante o dia inteiro, e falava, cara, o que eu aprendi? Na verdade, nem sabia o que tinha aprendido, mas depois não aprendi nada. Num dia simplesmente, acordei e falei, tô falando chinês. Então é isso. Às vezes essa repetição que você acha que não tá aprendendo, mas a informação tá toda dentro da cabeça e você tá aprendendo. É isso então, só falando um pouco sobre os caracteres, sobre o chinês, sobre o mandarim. Espero que tenham gostado, vou voltar à minha rotina aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, rapaziada. Se cuidem, fui.